Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Então, terminamos as nossas matérias sobre Anaximandro, Anaximenes e Tales. Hoje esses três formaram então quem? Os três filósofos de Mileto, né? Hoje nós vamos estudar um pouquinho, eu não abrangi sobre esse filósofo, porque se você pesquisar vai ter muita coisa sobre ele, que sem dúvida nenhuma foi de grande contribuição para a filosofia. Hoje nós iremos falar sobre Pitágoras de Samos. Vocês vão ver que tudo indica ele morava ali perto de Mileto. Não tem muita coisa escrita sobre ele, inclusive depois eu vou ler um trechinho. E tudo que se tem são conhecimentos que foram passados. Então acredita-se que ele seja um discípulo de Tales, que tenha sido ele que criou a palavra filosofia e a palavra matemática. Qual que é a base de pensamento desse filósofo? Qual que é a contribuição dele para a filosofia? Ele alega que tudo veio dos números, isso mesmo, matematicamente. E foi ele que criou, então, o tão famoso Teorema de Pitágoras, que creio eu que no sétimo ano, será que eu tô meio defasada? Vocês ainda não têm estudado sobre isso? Aqui, ó, a tia pegou um livro dela e tem algumas coisas que eu quero falar para vocês. Ó, Pitágoras fala que o número é o regente das formas e o número é o regente das ideias. Eu sou na base que matemática é vida, matemática está em tudo, não é isso? E aqui, ó, eu falei para vocês que eu falaria um pouquinho, porque, ó, pouco se sabe sobre a vida de Pitágoras, que não deixou textos escritos, infelizmente, como alguns filósofos importantes. Pitágoras disse a seus colegas, já que eles observavam um silêncio em comum. Esse silêncio em comum é o seguinte, vocês vão ver que Pitágoras fundou uma escola. E até por isso que hoje em dia nós temos a Faculdade de Pitágoras, né? Muitas, digamos assim, instituições que levam o nome dele. E uma das exigências dele, para quem quisesse acompanhar as ideias, o pensamento dele, era que ficasse em silêncio. Isso, a pessoa tinha que ficar silenciosa por um período, e isso, ó, não abrir a boca para nada. Então, uma das exigências dele para entrar na escola dele era essa. E aí vocês vão ver que ele foi uma pessoa que viajou muito. Inclusive, em uma das suas viagens foi quando ele criou o seu Teorema de Pitágoras observando as pirâmides. Eu tentei, assim, igual eu falei, tentei resumir ao máximo. E eu tirei algumas coisinhas do meu livro, acrescentei lá algumas ideias, ó. Ele colocando aqui no livro que eu tenho, algumas observações. Tudo no universo se conforma às regras e relações matemáticas. Se compreendermos o número e as relações matemáticas, compreenderemos também a estrutura do cosmos. A matemática é o pensamento filosófico. Por quê, gente? Lá na matemática você não tem que achar um resultado. Você tem que provar a sua teoria, não é isso? E vamos relembrar um pouquinho. O que a filosofia estava tentando fazer nessa época? Não era provar como 1 mais 1 são 2? Não queria razão, não queria uma lógica. Então, nada melhor do que a teoria matemática de Pitágoras. Só fechando o vídeo, como eu falei, não vou me estender. Então, Pitágoras defendia que o número era o princípio, o fundamento de tudo, certo? Hoje a tia tá mandando esse texto, você vai anotar esse textinho no seu caderno. Filosofem, como que eu posso te dizer? Interprete
as últimas frases que eu coloquei no final sobre a teoria dele, tá bom? E dê uma anotação no seu caderno. E da próxima aula, se você for olhar, tem muita coisa, como eu já disse. Mas para a próxima aula, eu coloquei somente 4 questões sobre Pitágoras para a gente fechar a teoria dele dos números, tá bom? Então, super beijos, fiquem com Deus.